Irmãos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá certo? Não tenho gravado muitos vídeos longos por falta de tempo. Tenho gravado vídeos menores conforme vocês têm visto nos shorts. Minha intenção é apenas tornar a sua vida melhor, te ajudar, tá bom? Por isso gravo esses vídeos a fim de trazer esclarecimento e que você chegue a uma condição favorável, certo? Que você seja alcançado por Deus. Essa é a nossa missão, a qual Cristo nos comissionou, né? Ele nos comissionou a pregar o Evangelho a toda criatura, ensinar a todas as pessoas, ou seja, o apóstolo Paulo diz que aquele que se ocupa em ler e ensinar deve se dedicar nisso. Então eu gosto muito de estar contribuindo de alguma forma, tá? A minha vida ela é intensa desde muito novo, tá? Eu comecei a minha trajetória eu não sou aquele bom ensinador ou pregador, tá? Eu apenas procuro cumprir a missão que Deus me deu, que é de tornar a vida das pessoas um pouco melhor, orientando, ajudando, enfim. Eu ajudo com palavras, né? Eu ajudo com às vezes alguém passando algum tipo sendo privado de alguma coisa, estando dentro do nosso alcance. Nós buscamos ajuda para essas pessoas, né? Se eu perceber que tem alguém, ou algum irmão, ou algum amigo que está desempregado, eu também procuro estar também incluindo essas pessoas de volta ao emprego, tá? Sempre quando algum fica desempregado, nós procuramos nos mobilizar para que essa pessoa consiga voltar ao emprego novamente. Então, cumprimos o nosso papel de ajuda ao próximo, tá? Outro sim, eu também tenho um canal de elétrica onde eu ajudo profissionais que estão estudando ou atuam na área já, mas que têm dificuldade em alguma coisa. Eu tenho 30 anos de carreira na área da elétrica, então eu cedo parte do meu tempo, eu dou parte do meu tempo para ajudar essas pessoas. E muitos têm alcançado seus êxitos, né, com essa ajuda. O meu canal da elétrica é o canal Marcos Rosa Eletrotécnico, tá bom? É um canal inclinado à elétrica industrial ou predial. A elétrica, ela é um ramo que abrange muitas áreas. O profissional da elétrica pode se envolver em muitas áreas. Bom, passando aqui o nosso feedback. Eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério IEAD, tá? E a primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério de Itaoca Pedra, tá? Que é um distrito de Cachoeiro de Itapemirim, estado do Espírito Santo. Essa igreja tem uma história muito importante nessa região aqui, né? Foi o Evangelho, quando foi pregado, né, nessas regiões, o primeiro lugar sediado foi Itaoca Pedra, né? E de Itaoca saía os irmãos para pregar na cidade onde hoje é a nossa sede. Cachoeiro era tipo um fazendão, né? Então saía os irmãos de Itaoca para poder pregar em Cachoeiro de Itapemirim. E eu cheguei a presenciar, assim, nos anos 80, 90, cheguei a presenciar assim, muitos eventos que nós participamos junto. Cachoeiro naquela época não era não era essa diversificação que temos hoje, né? Em que há uma certa, né? Ou seja, muitas pessoas estão em cima do muro, né? Precisava ajustar um pouco isso para as pessoas pensarem na salvação, né? Anteriormente era diferente, havia um cenário diferente de hoje. Nosso ministério está completando 85 anos, teremos um evento na próxima semana de outubro, né?
teremos um evento onde comemora os 85 anos do nosso ministério, tá? Eu sou evangelista, né, consagrado nesse ministério, cheguei para cá muito novo, aos 15 anos de idade. O meu pastor-presidente, que é o atual presidente, pastor Haroldo Pascoal, pastor Haroldo Fernandes Pascoal, a qual eu mando um abraço, né, para ele, a sua esposa, a irmã Delba. Ele foi meu diretor de jovens, né? Foi muito bom, ele era um diretor, procurava sempre estar nos ajudando para que pudéssemos estar no caminho. Uma das coisas muito importantes na obra de Deus é quando nós procuramos ajudar as pessoas a seguir o caminho, porque existe uma fase da nossa vida que nós andamos na contramão, mesmo estando na presença de Deus, tá? Desculpa. Mesmo nós estando na presença de Deus, vai sair assim, não edito o vídeo. Ainda não tenho essa oportunidade. Mesmo estando na presença de Deus, às vezes as pessoas ainda não absorveram ou não entenderam o processo na vida dela. Eu passei por um processo assim mesmo, estando com o nome no hall de membros, sendo servo de Deus, um jovem. Então, dentro da casa de Deus, eu ainda não tinha compreendido realmente o amor de Deus na minha vida. Então, andei muitas das vezes eu andei na contramão, tá? Até que chegou um momento da minha vida que eu precisei ajustar a minha vida diante de Deus para poder, além de compreender o seu amor, a sua vontade sobre a minha vida, eu precisei também, daí para frente, ser um canal de bênção na vida das pessoas. Então, quando Deus nos transforma, nós temos que melhorar a vida do nosso próximo, que é isso que acontece, né? Não é para a gente dificultar a vida do próximo. Lembrando que, se tratando de ser humano, nem todo mundo vai estar bem todos os dias. Até mesmo aquele que critica o outro que não está bem, em algum momento ele também vai cair num momento de dificuldade. Isso pode acontecer. Somos seres humanos e podemos, em algum momento, oscilar na nossa vida. Então, quando compreendemos isso, dá certo. Então, isso será uma honra muito grande, né? Eu devo dizer a vocês que o meu tempo, né, eu dirijo a congregação aqui do distrito de Gironda, já passa uns 14 anos como primeiro dirigente, e aqui essa congregação me ensinou muita coisa. Eu quero mandar um abraço para os meus irmãos aqui de Gironda, todos incondicionalmente, aos meus irmãos que são o segundo dirigente, o presbítero João Batista, ao terceiro dirigente, que é o diácono Jonas Brandão, Januário Brandão, não sei, enfim. E junto com eles, eu abraço toda a congregação de Gironda, que essa congregação me ensinou a ser o obreiro que sou hoje. Claro que parte do que sou hoje eu aprendi na igreja sede, que eu era de lá, né? Lembre-se uma coisa, se você estiver numa igreja e as pessoas te evitarem, ou te rejeitarem, ou achar que você não vai dar nada, ou achar que você não vai ter futuro, não liga não. Elas estão contribuindo para que você seja forjado, tá? Não pare para discutir, não pare para poder tirar satisfação, mostre, tá, quem você é de fato com trabalho. Aí você me pergunta, Marcos, evangelista Marcos, mas como? Procure frequentar as orações, procure frequentar os ensinamentos, procure frequentar a escola bíblica dominical, procura ser parceiro do seu pastor, procura ser parceiro daqueles irmãos de boa índole da casa de Deus, essas pessoas vão te empurrar para frente. Primeiro, seja amigo de Deus. Se você ser amigo de Deus, você vai alcançar êxito. E as pessoas que te evitam, acham que você não vai vencer, ou torcem para você não chegar, ou se incomodam com as suas conquistas, não te preocupa. Não te preocupa com essas pessoas. Ore a Deus por elas e vai conquistando, viu? Vai conquistando o teu espaço, vai conquistando aquilo que você busca.
viu? Seja um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz, sejam felizes. Que é para isso que Deus nos chamou. Compreende? E a palavra que eu quero falar hoje está registrada no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, que perguntaram para Jesus, né? Perguntaram para Jesus assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Você sabe que as pessoas perguntam, né? Ou porque quer te fazer uma pegadinha, ou por curiosidade, ou porque não entendeu, tá? Então, quando nós ouvirmos certas perguntas, nós temos que filtrar para nós não responder mal. Mas Jesus, olha como é que ele respondeu. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? E de todo o teu pensamento. Jesus disse tudo aqui, tudo que nós fizermos, temos que fazer para agradar a Deus, né? Aí ele fala assim, versículo 38, este é o primeiro e grande mandamento. Aí segurando aí. Aí o 39 ele diz, e o segundo, semelhante a esse ou igual a este, amarás o teu próximo, como se você estivesse amando a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, a lei anterior, dada por Deus através de Moisés, e os profetas que profetizam em nome de Deus, precisam estar enquadrado nesse contexto. Compreendeu? Verso 40. Desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas, porque a lei era observada naquele tempo em que Jesus estava, né? E os profetas eram muito respeitados, reverenciados, né? E Jesus incluiu eles por quê? Porque todo profeta que fala em nome de Deus precisa viver, amar a Deus incondicionalmente. O profeta não é dono da mensagem que leva. O profeta não traz a sentença. O profeta traz o aviso. Eita glória! O profeta, ele não é o Deus ele não é Deus. Ele é o mensageiro. Há muita gente confundindo as coisas aí, na verdade, até sentenciando o outro à morte. Quem faz isso, essa parte não é prerrogativa ou competência do profeta. Compreendeu? Se alguém sentenciou a tua vida, né? Mas você precisa estar certo, enquadrado no amor de Deus. Se alguém te disse que você não profetizou uma profecia de mentira para você, viu? Vá para os pés de Deus, ore a Deus, peça confirmação, tá? Então, o profeta tem que falar aquilo que Deus manda. Quando Jesus fala, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o pensamento, de todo o teu coração, porque o teu sentimento precisa ser verdadeiro em relação a Deus. Espera lá, numa relação onde o Deus e a criatura precisa ser evidenciado de uma forma. A parte de Deus já está garantida. Que força Deus vai fazer para poder cumprir a parte dele em relação a você? Ou a mim? Nenhuma. Agora, eu preciso fazer alguma força, sim. Eu vou ser seduzido, convencido, eu posso me desviar, eu posso me apostatar. Isso está tudo dentro de mim. Deus está no lugar dele, ele quer o meu bem. Para que o bem que ele produz na minha vida aconteça, eu preciso cumprir esse princípio. Será que eu estou me direcionando a Deus porque simplesmente eu quero dele alguma coisa? E na hora que ele me pede para me respeitar ele, eu não respeito? Compreendeu? Então, amarás está no teu coração, de toda a tua alma, ou seja, aonde está
o nosso sentimento, a nossa parte intelectual, de pensamento, que nos identifica como pessoa, precisamos evidenciar o Deus que servimos na nossa vida, em tudo. No nosso jeito de andar, de vestir, de falar, de interpretar, aonde vamos, os lugares que frequentamos. Compreendeu? A Bíblia diz lá no Novo Testamento, não lembro o capítulo e versículo, que nós temos que ir aonde os santos possam ir. O servo de Deus que agrada a Deus, ele está inclinado a Deus. Leia o capítulo 8 de Romanos, tá? Aonde os santos possam ir, tá? Porque se nós não separarmos o santo do profano, estamos enganando a nós mesmos. Então nós temos que ter cuidado, né? Nós temos que ter cuidado para nós não cair nas armadilhas, né, do inimigo, né? Nós devemos ir, 1 Coríntios capítulo 6, né? 1 Coríntios capítulo 6 diz isso, que os nossos pés devem ir onde os santos possam ir, tá? 1 Coríntios capítulo 6, que fala, né, que nós precisamos ir em lugares aonde os santos, né, aonde os santos possam estar. Nós não podemos frequentar todos os lugares, onde não é pra gente. Se tivermos essa compreensão, vamos agradar aquele que nos chamou. Ou seja, de todo o teu pensamento. Dá uma lida em Salmos 1 que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, até mudaram alguma coisa aí, nas versões aí, parece que mascarou esse versículo, não é verdade? Né? Devemos na roda dos escarnecedores, né? Daqueles que não levam a vida a sério, né? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Mas se você ler para baixo, o que está escrito? Mas os ímpios não são assim, são como a moinha que o vento espalha. Por isso que você vê muita gente vagando sem saber aonde quer ficar realmente. Já o segundo mandamento, para nós fecharmos aqui, é só uma conversa, né? Semelhante a esse, ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você ama a Deus mesmo, se você contribui com a tua parte, não estou falando de dinheiro, com a tua vida, com o teu comportamento, com o teu jeito de ser, com a tua forma de pensar, se você agrada o Criador, ponto. Agora, em relação ao próximo, olha só, e o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo quanto a ti mesmo. Ou seja, quem ama o próximo não vai prejudicá-lo, não vai preparar armadilha para ele, não vai dizer palavra de maldição para ele, não vai querer que as coisas dêem errado para ele, não vai jurar a ele de morte. Compreendeu? Não vai desejar que as coisas dêem errado para ele, não vai maquinar contra ele, não vai levantar um motim contra ele, nem um complô, não vai difamá-lo. No livro de Salmo tem uma palavra que diz, não sei se é Salmos 15, que diz: Senhor, a pergunta, quem entrará no teu tabernáculo? Veio logo a resposta: aquele que não difama o seu irmão. Então, amar o próximo é viver uma vida assim. Se eu quero o bem para mim, eu quero o bem para o meu irmão. Quantas pessoas desejam mal para o outro dentro da casa de Deus? E não é isso que Deus quer de nós. E não é isso que Deus quer de mim. Não. Deus quer que nós respeitemos o espaço do outro. Às vezes, acontece muito isso. O ser humano aceita Cristo como Salvador, mas alguns sentimentos de prática, ele não deixa, ele ainda não foi liberto. Aquele instinto de não gostar da vitória do outro. Lembra de Caim e Abel? Por que Caim matou Abel?
Compreendeu? Então, há situações em que há aqueles que não ficam satisfeitos com a vitória do outro. A vida é cheia de armadilha. Se você ama o teu irmão, procure tornar o seu ambiente melhor. Se ele te disse alguma palavra que te deixou chateado, perdoa. Não é verdade? Perdoa o teu irmão, perdoa a tua esposa, perdoa o teu marido, perdoa o teu filho, perdoa o teu pai, perdoa a tua mãe, perdoa o teu amigo, perdoa o colega de escola, de trabalho. Se nós fizermos isso, haverá menos mortes. Essa confusão que nós vemos na atualidade, esses muitos homicídios que nós vemos, às vezes dentro de casa, entre marido e mulher, entre pai e filho. Por que isso? Porque realmente muitos não estão olhando para a palavra de Deus conforme deveria orar. Olha, todo mundo quer resolver sua vida, quer resolver a sua parte, mas não querem parar um pouco para refletir como está a sua relação com Deus e com o seu próximo. Se nós não fizermos isso, para onde nós estamos indo? Eu observo que no atual cenário, eu vejo muitas discussões de quem sabe mais ou sabe menos do que pode, o que não pode, se é vermelho, se é azul. Há uma discussão terrível, tanto nas igrejas quanto nas redes sociais, mas de fato, estão discutindo, nós estamos indo para onde? A Bíblia diz que se nós pensarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Ele nos chamou, Cristo nos chamou para algo muito mais excelente. E nós temos que nos desprender do mundo, das coisas do mundo, mesmo estando no mundo. Nós estamos aqui de passagem. E temos que avisar os nossos amigos e irmãos que Jesus vai vir buscar os seus escolhidos. E nós, eu, você e o nosso amigo, vizinho, precisamos estar incluídos nesse processo. Senão, estamos trabalhando em vão, estamos fazendo tudo em vão. Ou levamos a sério a vida cristã, ou simplesmente estamos perdendo o nosso tempo. Que Deus abençoe a tua vida. É apenas um bate-papo, uma conversa, para que possa te ajudar a entender. Leia mais um pouco, lê com calma, pede ajuda do Espírito Santo, para poder te ajudar a compreender aquilo que você não compreendeu. Viu? Que Deus te abençoe e te guarde e te dê vitória em tudo. Quero aqui mandar um abraço para minha esposa, que sempre me acompanha, ela torce por mim, ela me apoia nesses trabalhos. A minha esposa Rosilene Vieira de Souza Rosa, ela é a mulher da minha mocidade. Pensa numa pessoa excelente que é essa mulher. Me ajuda muito. Estamos casados, já vamos completar 30 anos. Tá? Temos 3 filhos, todos os 3 estão casados, vivendo suas vidas. Né? Hoje só está nós 2 aqui, o casal de pombinho. Mas essa mulher tem sido para mim, é um presente que Deus me deu, tá? Eu agradeço a ela, agradeço os meus filhos que, na época que assumi a congregação aqui, há 14 anos atrás, como primeiro dirigente, chamei eles, sentei com eles e falei, filhos, eu sei que vocês são jovens, vocês vão ser cobrados, vigiados, mas eu preciso da ajuda de vocês. E eles me ajudam, ajuda o seu pai a ajudar os outros. Tá? Porque a nossa missão é ajudar o próximo. Eu não estou aqui para impor meu estado de liderança, impor minha autoridade. Não estou. Isso é natural. O líder, ele precisa, né, ter uma autoridade natural que Deus dá. Não precisa forçar nada, não precisa impor nada. Certo? Os meus filhos me ajudaram, se empenharam. Até hoje estão empenhados na obra de Deus. Fato é esse, que o meu filho mais velho, Rafael de Souza Rosa, está na Angola, né? E foi consagrado a pastor lá no ano passado, no ano de 2021. Meu filho foi consagrado, hoje ele é pastor Rafael, né? Muito honrado com isso. Eu quero mandar um abraço também para lá o pastor Emanuel Miguel e para todos os irmãos da igreja, né? Ministério Deus da Graça, no Jardim de Rosas, Angola. Quero mandar um abraço para o pessoal da Barbearia Toco e Anzola. Quando eu estiver aí, passo aí de novo para nós acertar o black. Um abraço, tamo junto, Deus abençoe a todos. Um abração para minha mãe também, Maria Rita Rosa, para
toda a minha família. Sucesso a todos. Nós nos falamos numa próxima oportunidade.